Olá, e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela seja sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família, e Deus em Cristo Jesus venha derramar sobre a tua vida as bênçãos celestial. Eu vos convido neste exato momento para uma breve meditação da palavra do nosso Deus, e se encontra no Evangelho segundo escreveu São João, e o seu capítulo de número 5 e o verso de número 14. E nos diz assim a palavra do Senhor. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhes: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Louvado seja o nome do Senhor. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. O pecado, ele nos afasta da presença do Senhor. O pecado, ele nos desvia do caminho do nosso Deus. O pecado, ele tem o poder de nos afastar da comunhão, da graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, logo então nós somos escravo de Satanás. Nós somos escravo do pecado. Nós dependemos do pecado. Mas, meus amados irmãos, a mesma palavra vai nos dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas o pecado, ele nos leva à ruína. O pecado nos leva à destruição. O pecado traz enfermidade espiritual para as nossas vidas. O pecado, ele tem o poder de deixar o nosso coração amargo. O pecado, ele tem o poder de deixar o nosso coração irado. O pecado, ele tem o poder de nos afastar da presença do nosso Deus. A Bíblia vai nos dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A raça humana, ela vive debaixo do pecado. A raça humana está afastada da comunhão de Deus. A partir do momento que o homem, Adão, pecou lá no jardim do Éden, louvado seja Deus, com a sua esposa Eva, louvado seja o nome do Senhor. E o pecado nos afastou do Senhor. O pecado de Adão e Eva afetou a raça humana. O pecado a qual Adão e Eva pecou afastou o homem da presença de Deus, criou um abismo entre Deus e o homem, entre o homem e Deus. Agora nós estamos separados da presença do Senhor. Agora nós estamos separados da comunhão do nosso Deus. Mas, meus amados irmãos, o Senhor Deus, ele enviou o seu Filho, louvado seja Deus, para morrer na cruz do Calvário, levando sobre si as nossas enfermidades, levando sobre si as nossas dores, levando sobre si os nossos pecados. Como diz o profeta Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Louvado seja Deus. Hoje, pela misericórdia de Deus, hoje, pelo amor de Deus, nós temos em Jesus Cristo a cura da nossa alma. Nós temos em Jesus Cristo a cura do perdão. Nós temos em Jesus Cristo o antídoto, louvado seja Deus, para a nossa alma, para a nossa vida espiritual. Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados. Jesus Cristo levou sobre si as nossas aflições. Jesus Cristo levou sobre si as nossas dores. Louvado seja Deus. E hoje eu e você, nós temos, louvado seja Deus, através da vida de Jesus Cristo, a vida eterna. Louvado seja Deus. Nós, através do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, nós encontramos a paz. Através do sangue de Jesus Cristo, nós encontramos o perdão de nossos pecados. Louvado seja Deus. Jesus disse: olha, vinde a mim
todos vós estás cansados e sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração. É em Jesus Cristo e devemos buscar a paz. É em Jesus Cristo e devemos buscar a cura para as nossas almas. É em Jesus Cristo e devemos buscar a libertação. Louvado seja Deus. A palavra de Deus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. E Jesus Cristo é a verdade. Ele é a palavra de vida eterna. Ele é a palavra e santifica as nossas vidas. Ele é a palavra e purifica as nossas almas. É só em Jesus Cristo e devemos buscar a paz, a alegria. Louvado seja Deus. Quantas pessoas hoje se encontram enfermas, quantas pessoas hoje se encontram com seu coração amargurado, com seu coração sem paz, com seu coração sem ter o amor de Jesus Cristo. Quantas pessoas nutrem em seu coração o ódio, a amargura. Louvado seja Deus. Essas pessoas precisam de Jesus Cristo. Essas pessoas precisam de paz. E essas pessoas, louvado seja Deus, precisam de um encontro com Jesus Cristo. Meus amados irmãos, o texto a qual eu li vai nos fazer a menção de um homem, louvado seja Deus, e há 38 anos havia enfermo. 38 anos padecia uma enfermidade. Este homem era paralítico, louvado seja Deus. E diz a Bíblia Sagrada, e em Jerusalém havia um tanque chamado Betesda, louvado seja Deus. E nesse tanque existiam muitas pessoas enfermas, muitas pessoas doentes, muitas pessoas oprimidas, muitas pessoas escravizadas, sem Deus, sem paz e sem salvação. Mas, meus amados irmãos, a história nos diz, e louvado seja Deus, e quando de ano em ano descia o anjo, louvado seja Deus, para mexer na tanque e para agitar a água da tanque. E quando o anjo descia e a água era agitada, as pessoas desciam e seriam curadas. Louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus, passando por ali e sabendo da situação daquele homem, louvado seja Deus, e havia 38 anos enfermo, o Senhor Jesus pergunta para ele e disse: olha, eres fiação? E aquele homem responde: mas Senhor, não tem homem algum quando o anjo desce no tanque e agita a água para me colocar lá dentro e eu ser curada. E quando eu vou descer, eu penso em descer, vai outro na minha frente e recebe a bênção. Mas o Senhor Jesus responde para ele dizendo: olha, toma o teu leito, toma a tua cama e vai embora. Aquele homem recebeu a bênção, aquele homem recebeu a cura, aquele homem recebeu o milagre da parte do nosso Deus. Aquele homem pegou o seu leito, pegou a sua cama, pôs no seu ombro e saiu glorificando a Deus, saiu exaltando a Deus. Mas os fariseus da época, tentando interrogar aquele homem, questionando porque aquele homem foi curado no sábado, e perguntaram para aquele homem: quem te curou? Quem te deu a saúde? Você não sabe e não é permitido ser curado no sábado? Não é permitido andar com a cama nas costas no sábado? Louvado seja Deus. Mas aquele homem respondeu dizendo: olha, a ele quem me curou disse: toma a tua cama e anda. Louvado seja Deus. A ele quem me curou. O homem não sabia e era Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus, louvado seja Deus, ele não quis se aparecer. Jesus, ele não quis se mostrar. Jesus sumiu entre a multidão. Louvado seja Deus. E agora começaram a procurar quem foi e deu a aquele homem a saúde. Quem foi e fez com que aquele homem pudesse voltar a andar. Louvado é o nome do nosso Deus e é digno de toda a honra e de toda a glória. Mas a Bíblia vai nos dizer, e
e mais tarde, depois o Senhor Jesus encontrou aquele homem andando no templo, louvado seja Deus, glorificando a Deus, exaltando o nome do nosso Deus, louvado seja Deus. E Jesus disse: olha, eu vejo e você já está são, já está andando, eu vejo e você foi curado. E o Senhor Jesus diz para ele: olha, meu jovem, olha, meu filho, louvado seja Deus, vai e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, diante desse texto e diante desta palavra, existe muitas pessoas e através do seu pecado está enferma, está doente espiritualmente, está com a sua mente alterizada através do seu pecado, através da sua iniquidade. Por quê? Porque o pecado nos afasta da comunhão de Deus. O pecado fere a santidade de Deus. O pecado fere a imagem do Senhor Deus, louvado seja Deus. E agora o Senhor Jesus responde para ele: não peques mais, louvado seja Deus. Interessante, e o Senhor Jesus, ele curou muitas pessoas, o Senhor Jesus deu vista aos cegos, o Senhor Jesus ressuscitou mortos, o Senhor Jesus, louvado seja Deus, ele deu a perfeita saúde àquela mulher do fluxo de sangue. Mas ele vai dizer: minha filha, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Em todas essas, o Senhor Jesus disse: a tua fé te salvou. Mas aí no final do texto, o Senhor Jesus dizendo para ele: olha, vai e não peques mais. É uma advertência: vai e não peques mais, para que não te suceda algo pior. Mas muitas das vezes nós recebemos a bênção, muitas das vezes nós recebemos da parte do Senhor Deus a cura, muitas das vezes nós recebemos da parte do Senhor Deus um milagre, mas muitas das vezes voltamos à nossa prática do pecado, da ignorância, a nossa prática pecaminosa, e isso fere a santidade de Deus, e isso abala o nosso emocional e espiritual, porque agora voltamos a pecar e voltamos a viver aquela vida de pecado, aquela vida de miséria, aquela vida de iniquidade, e muitas pessoas estão enfermas espiritualmente, muitas pessoas estão enfermas materialmente, muitas pessoas estão enfermas fisicamente, louvado seja Deus, por causa do seu pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele nos tira da comunhão e da santidade de Deus. O pecado nos leva a viver uma vida promíscua. O pecado nos leva a viver uma vida de miséria. O pecado nos leva a viver uma vida separada da comunhão de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele veio a este mundo para que eu e você tenhamos vida, e vida com abundância. E é só em Jesus Cristo, assim como esse coxo ali do tanque de Betesda, assim como esse paralítico, louvado seja Deus, recebeu a cura, recebeu o milagre, louvado seja Deus. Existe muitas pessoas que hoje necessita da cura, hoje necessita do milagre, hoje precisa ouvir a palavra do Senhor, precisa do Senhor Jesus Cristo na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E da parte do Senhor Deus, ele recebeu a cura, e da parte do Senhor Jesus Cristo, ele recebeu o milagre, e da parte do Senhor Jesus Cristo, esse paralítico voltou a andar. Louvado seja Deus. Olha, eu não sei o que você está passando, eu não sei a tua necessidade, eu não conheço o teu coração, mas o Senhor conhece. E Ele sabe o que você precisa, Ele sabe aquilo que você necessita. Basta tão somente você dar o primeiro passo para Jesus Cristo. O primeiro passo, entregar a tua vida para o Senhor Jesus Cristo.
Louvado seja Deus. Permitir e Jesus Cristo, Ele ir à tua vida. Permitir e Jesus Cristo, Ele dirija os teus passos. Louvado seja Deus. Aí você vai ter uma vida saudável, uma vida de felicidade, uma vida fiel ao Senhor, nos passos do Senhor Deus, servindo a Deus com sinceridade. Mas é necessário e reconhecemos e nós somos falhos. É necessário e nós venhamos reconhecer, e sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós somos como uma folha seca, caída no chão, e vai para onde o vento levar. Louvado seja Deus. Mas precisamos, meus amados irmãos, reconhecer e somos limitados e precisamos do Senhor Deus nas nossas vidas. Fica com essa palavra e Deus em Cristo abençoa riamente a tua vida. Em nome de Jesus. Amém.